Se você já teve a experiência de trabalhar com vibe coding, seja para construir o front-end de um app, seja para construir uma landing page ou um site, se você já foi até a página 2, você já viu que um dos grandes desafios é deixar de ser genérico, né? Fica tudo com aquela mesma cara de lovable. Meu nome é Flávio Marques, eu sou CEO da SmartSide.ai, a gente é uma das startups de inteligência artificial que mais cresceu no Brasil em 2025. E no vídeo de hoje eu vou testar um formato diferente aqui para o canal. Eu vou fazer um react do vídeo da Débora Foloni. Eu tenho acompanhado muitos conteúdos dela no LinkedIn, eu acho que é uma das pessoas mais competentes que está falando sobre IA no Brasil. Vamos ver se o conteúdo dela no YouTube é tão bom quanto no LinkedIn. Eu vou dando a minha opinião aqui ao longo do vídeo também. Bora lá. Hoje eu quero contar pra vocês como você faz pra sair de um app como esse aqui, um app sem diferenciação alguma, que parece mais do mesmo, parece algo barato, para algo como esse aqui, que é um app mais sofisticado, sexy e irresistível, que certamente vai aumentar a percepção de valor que o seu cliente tem sobre o seu produto. Eu consigo ver de longe quando um app foi vibe coded, simplesmente porque todos eles se parecem iguais. É tudo a mesma história, é tudo meio roxo, com a borda arredondada, e todos eles parecem mais ou menos a mesma coisa. E, na minha opinião, isso destrói o valor da sua aplicação, porque faz ela parecer uma coisa barata que você fez meio que de qualquer jeito. E se essa é a percepção que o seu cliente tem sobre o app que você criou, provavelmente, assim, a disponibilidade. Cara, isso aqui é um negócio que é muito realidade, principalmente quando você está construindo soluções para um mercado mais tech, para um mercado mais B2B. Em geral, eu acho que quando você está construindo aplicativos para o B2C, para públicos menos digitalizados, eu acho que a pegada do vibe coding, assim, aquele pacote de UI que o vibe coding usa geralmente, eu acho que ele até se sai bem, mas realmente, se você está num mercado mais sofisticado, que a galera já está acostumada, ele bate o olho e ele fala, isso aqui é um lovable, hein? Ela faz sentido, faz sentido. A dele de pagar pela sua aplicação vai ser muito menor do que se ela fosse algo um pouco mais sofisticado. E essa é uma coisa que a gente ouve muito aqui na Donos, todo mundo elogia muito o design das nossas aplicações, né, e dos nossos sites, etc. E, de fato, a Donos é uma empresa fundada por 2 designers, que sou eu e o Cauã, então a gente dá muito valor no design. Não é uma coisa simples de explicar, mas eu vou tentar passar pra vocês nos próximos minutos todas as dicas e a maneira como a gente pensa com relação ao design, e mais do que pensa, a maneira como a gente executa design na prática do nosso negócio. Eu espero que isso possa ser útil pra você também. Primeiro, essa aqui é a coisa que todos os apps que são altamente viciantes e muito irresistíveis têm em comum, que é identidade, familiaridade e consistência. E o que são essas 3 coisas, tá? Primeiro, identidade. Identidade é quando você vê aquela coisa e imediatamente você remete aquela coisa a uma determinada empresa, a um determinado produto. Se eu puder dar um exemplo pra vocês, vou usar o Code, que é um bom exemplo. Eu acho a identidade deles muito icônica, né? Então você sempre vai ver esse simbolinho aqui em todos os lugares, eles sempre usam essa fonte com serifa, que é bem característica, e eles têm essa corzinha que é sempre ali, um laranjinha, enfim, é sempre mais ou menos essa configuração aqui de fonte, de cor, etc. Eu acho que a identidade, a melhor maneira de você alcançá-la é de você ter sempre ali elementos que remetam à sua empresa. Então pode ser uma cor, pode ser uma fonte, pode ser elementos visuais da sua marca, enfim, coisas que remetam à sua empresa e que se eu olhar numa aplicação de uma outra pessoa, ela não vai ter aquilo ali, ou seja, aquilo ali é a sua identidade. Então essa é a primeira coisa que eu acho que um app que é muito, muito viciante, chique, sofisticado, que ela deve ter, tá? Identidade. Segundo ponto, familiaridade. Isso tem muito a ver com a parte de UX. Inovação tem o seu valor, mas eu acredito que quando você inova no que diz respeito a UX, que é User Experience, você está fazendo um desserviço para o seu cliente, porque toda vez que você põe algo novo na frente do seu cliente, ele precisa fazer um esforço cognitivo muito grande para aprender a usar aquela coisa. Então tem uma vantagem em você copiar padrões de UX, de apps que seu usuário já esteja acostumado a usar. Então, por exemplo, se a gente usar o próprio app como exemplo, né? Qual é o app que os meus usuários estão acostumados a usar? O Lovable, por exemplo, ou o ChatGPT. Então, olha só como o app que é, uma interface de chat, olha só como o Lovable é. Parece muito app, isso é muito familiar. Logo, quando a pessoa se depara com isso aqui, ela sabe exatamente o que fazer, porque isso aqui é muito familiar para ela. E por fim, a questão de consistência. Isso é muito comum quando a gente vê pessoas que não são designers fazendo design, que é cada tela, cada pedaço parece de um jeito, né? Então aqui eu tenho um tipo de espaçamento. Mano, isso é muito assim mesmo, sabe? Tipo, eu já trabalhei com muito UX designer, UI designer, e tipo, a galera mais experiente são o processo deles é muito voltado para familiaridade e consistência. O cara é extremamente consistente, ele não inventa, ele tem muito apego ao design system, ele trabalha sempre elementos inspirados em benchmarkings e sempre o resultado tende a ser muito melhor mesmo. Com uma cor e com uma fonte, e aí eu vou pra outra tela, tem outra cor, outra fonte, pelo amor de Deus, né? Acho que isso também passa uma impressão de algo barato, e é muito importante você manter a consistência. Eu vou explicar um pouco mais pra frente como você faz isso, mas só pra gente partir desse ponto aqui, tá? Dessa tríade de identidade, familiaridade e consistência. Esses são os 3 pilares que todo app muito, muito irresistível tem que ter pra ele começar bem. Então agora vamos pra primeira dica prática. E cara, assim, eu não sei o que ela vai falar daqui pra frente, mas isso é uma das coisas que eu acho que o vibe coding ele entrega, assim. Por mais que fique essa cara de Lovable, fique essa cara de Bolt, né? A aplicação feita no Bolt ela tem uma cara muito específica, a aplicação feita no Lovable ela tem uma cara muito específica, mas eles já incorporaram muito bem esse conceito de consistência e familiaridade, né? Então, em geral, assim, se você não tem um UI no seu time, você não tem um UX, você mesmo fazer esse processo sem essa habilidade, geralmente ficava uma bosta, sabe? Assim, geralmente as páginas ficavam, porra, inventava demais, não tinha muita consistência, e aí quando você vai pro vibe coding, pelo menos, por mais que fique tudo muito parecido, ele segue esse princípio, sabe? Parece que ele não te deixa ficar inconsistente, assim.
Se eu fosse começar um app do zero hoje... Mas eu acho que a ideia dela aqui não é nem, tipo, defender o design do Vibe Coding, né? Tipo, meio que como que a gente dá esse próximo passo e deixa que ele não fique tão genérico, né? Mas vamos ver o que ela vai falar aqui. A primeira coisa que eu faria é começar planejando a minha aplicação. Eu sei que isso parece meio óbvio, mas vocês ficariam surpresos com a quantidade de pessoas que eu vejo que simplesmente fazem aplicativos sem nenhum tipo de planejamento. E, na minha opinião, essa é a receita para você fazer um app que parece uma coisa barata. Porque tudo que não é planejado fica com a aparência de que não foi planejado. Quando você não planeja algo, parece que ele é meio mal feito. E tudo que é mal feito, certamente deprecia o valor de qualquer coisa que você esteja fazendo. Então, o planejamento é a primeira parte. Como que eu faço isso? Óbvio, né? Se você não planeja, fica mal feito. Se fica mal feito, parece mal feito. Isso faz ver que não tem segredo nenhum. Eu uso o Miro, não sei se vocês conhecem, mas o Miro é uma ferramenta muito útil para você fazer esse tipo de diagrama e flowcharts. E dando um exemplo muito tosco para vocês, tá? Aqui como que é o fluxo de sign-up do Epic, né? Poderia estender esse fluxo muito mais, mas só para ter algo simples para vocês conseguirem entender. Eu começo mapeando passo a passo o que acontece. Então o usuário cai no landing page, clicou ali para criar conta, aí criou a conta. Se ele criou com o Gmail, ele já vai direto para a homepage. Se ele criou com o e-mail, eu preciso que ele verifique o e-mail, então eu mando o e-mail de verificação de conta para ele. Se ele verificou o e-mail, aí sim ele cai no landing page. Então eu fiz um fluxo muito simples aqui só para vocês entenderem, mas o meu ponto é, quando você mapeia essas micro-interações, você vai mapeando tudo que você precisa construir. Então aqui eu já sei que eu preciso de uma landing page, que eu vou precisar de uma página de sign-up, que eu vou precisar de uma head. E assim, óbvio, né? A Débora é uma designer de mão cheia, assim, por tudo que eu acompanhei dela. Então ela tem as técnicas para fazer esse tipo de mapeamento, mas, cara, olha esse fluxo, como é que é simples, né? É basicamente você mapear o fluxo que você quer que o seu usuário passe. E aí, às vezes, eu converso com gente que está querendo falar, pô, mas isso é muito complexo e tal. Cara, se você não consegue sistematizar o fluxo que você está imaginando que o seu usuário vai passar, é porque você não sabe o fluxo que ele vai passar. E é o que ela falou. Você vai jogar lá, vai sair mal planejado, sai mal feito. Né? Aqui para verificar se o usuário é de e-mail ou não é de e-mail. Se ele não for de e-mail, eu tento mandar para ele um e-mail de verificação por segurança. Então, eu já consigo mapear tudo que eu preciso fazer e tudo que eu planejo, a chance daquilo sair melhor é muito maior. Então, eu acho super importante essa etapa que muitas pessoas pulam. Vocês vão ver que é muito simples fazer isso. Isso me tomou, sei lá, 60 segundos para preparar aqui para vocês. Mas isso é um adianto absurdo no que diz respeito à parte de UX, né? A parte de user experience da sua aplicação. Eu preciso contar um segredo para vocês. Se você já viu um app, uma aplicação, um site que eu fiz, existem 100% de chances de que eu copiei aquilo de algum lugar. Desculpa falar isso pra vocês, mas é verdade. Só que tem um jeito certo de copiar as coisas, tá? Tem uma frase de um artista que eu gosto muito, que é o Banksy, que ele fala assim, good artists copy, great artists steal. Eu gosto muito dessa frase, porque eu acredito que tem um jeito certo de você copiar as coisas, tá? Eu não gosto de plágio, mas todo artista que é artista, e design não deixa de ser uma arte, ele sabe de onde pegar referência e como combinar essas referências pra criar algo novo. Então, uma coisa que tanto eu quanto o Cauã, que é meu co-founder, fazemos, é a gente pegar referências da nossa indústria e combinar com referências que às vezes estão ligeiramente fora da nossa indústria. E assim a gente consegue criar coisas completamente novas. O Epic, ele nada mais é, se a gente olhar aqui pra ele, tá? Ele parece muito com o Lovable, então se eu olhar aqui o Lovable, ele é basicamente a mesma coisa, e de propósito, justamente porque os usuários do Epic usam o Lovable, como vocês podem ver aqui. Então eu peguei algo que é familiar ali pro meu usuário. E aí, quando a gente vai na parte de geração de task, o que acontece? Ele é uma cópia do Linear. Então se você olhar aqui o Linear, ele é muito parecido com a maneira como a gente gera as tasks ali no Epic. Então, por exemplo, a parte de status é uma coisa que a gente põe no Epic, isso parece muito com o Linear. Cara, essa parada do copy como artista, o que é real sobre isso? Assim, é até um princípio básico, né? Nada se cria, tudo se transforma, assim. As ideias que a gente tem, as propostas que a gente traz para o mundo, nada mais é do que uma combinação de coisas, de referências que a gente teve e a gente cruzou essas referências e traz isso, né? Tem até um vídeo também que é muito famoso, eu esqueci agora qual o nome dele, mas é De Onde Vêm as Boas Ideias. E aí ele fala que, pô, as pessoas acham que uma boa ideia, ela acontece do nada, de uma epifania, né? Mas não é. É um conjunto de informações que você tinha, quando você cruza essas informações com uma nova informação que você não tinha acesso, a partir dali você gera uma ideia. Então, assim, naturalmente, todas as suas ideias é uma cópia das suas experiências passadas, então, naturalmente, isso vai acontecer. Só que quando você faz intencionalmente, e aí é por isso o copie como um artista, né? É exatamente fazer esse processo que ela falou, cara. Faz os mapeamentos dentro do seu segmento. Você precisa entender o que competidores, o que benchmarking seus dentro do seu segmento estão fazendo, mas se você simplesmente copiar o que ele fez, você, além de não ter diferencial nenhum, você está copiando o passado do cara. Ninguém consegue copiar o seu futuro. Você está copiando provavelmente uma coisa que ele fez há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 6 meses, e ele já está planejando coisas novas. Então você está sempre atrás, se você estiver simplesmente olhando para um competidor, para um benchmarking e copiando aquilo. Mas aí quando você cruza com referências externas de outros mercados e traz, aí você consegue trazer isso. Cara, eu gosto muito de fazer esse processo olhando, por exemplo, quando a gente vai fazer sobre UX e UI, eu gosto muito de combinar, cara, quais são as principais referências de soluções que tem um UX e um UI muito bom. Seja para B2C, B2B, etc. Eu gosto de trazer esses conceitos, sabe? Cara, como que os aplicativos, poxa, do Nubank funcionam, quais os elementos, como é que ele trabalha isso. É óbvio que a gente não consegue trazer tudo, né? Mas algumas coisas a gente consegue fazer, assim. Você consegue olhar essas referências de fora e falar, poxa, bacana, eu vou incorporar isso daqui
E ela mostra perfeitamente isso daqui, né? A dinâmica do Lovable com outras ferramentas, irado demais. A gente pegou uma referência do Lovable, que a gente sabe que os nossos usuários usam, combinamos com Linear, e isso deu origem ao app. Então essa coisa de você pegar uma coisa de uma outra indústria, que você sabe que funciona, e combinar com padrões e com coisas, ideias e referências de uma outra indústria, você criar algo completamente novo. Isso não é plágio, eu não acho que isso é ruim, eu acho que isso é criar. Eu acho que isso é como os artistas fazem pra criar algo novo. Você combinar o que já existe, uma outra coisa de uma outra indústria, um outro segmento, você faz algo completamente novo que provavelmente ninguém nunca viu. E como você encontra essas referências, né? Esses são os melhores sites que eu conheço pra pegar referência de design, de UX e tudo mais. Um site que eu uso muito é o Mobi. Eu gosto muito desse site porque ele organiza as referências de várias maneiras. Então você pode organizar elas por categorias, por telas, por elementos de UI e por flows, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, por exemplo, se eu quiser pegar uma referência de um flow de onboarding, eu posso clicar aqui, e aí eu vou ver qual é o flow de onboarding que essa empresa aqui remote usa. E eu posso ver todo o flow aqui, olha que legal. Então, na hora de você fazer a parte de UX, isso aqui Pô, isso é foda, hein? Isso aqui já pagou o tempo do vídeo. muito útil, porque você consegue ter uma ideia de quais são os flows de determinadas coisas comuns que os outros apps já fazem, que você pode simplesmente copiar, ao invés de tentar inventar a roda e inventar um padrão que simplesmente já existe e já funciona. Outra coisa que eu poderia ver, então, ao invés de organizar por flow, você poderia ver um elemento de UI específico. Então, por exemplo, eu quero ver exemplos aqui de drop-down menu. Então, ó, eu poderia ver aqui uns exemplos, ó, tá vendo esse exemplo aqui? Vou dar um zoom aqui pra vocês conseguirem ver. Ou então, tem esse outro exemplo aqui, ó, vocês conseguem ver também. O que é muito legal. Eu poderia ver mais se eu pagasse, eu não pago. Eu acho que mesmo com um usuário free, acho que você consegue sair bastante valor. E esse é o primeiro site que eu recomendaria pra vocês, porque eu acho que tem bastante referência. A maneira como eles organizam as referências eu acho muito útil pra quem tá planejando ali uma aplicação. Um outro site que eu uso bastante é o Dribbble, que é um site bem antigo, inclusive. E ele é ótimo, não só... O Dribbble eu uso bastante, assim. Os melhores designers que eu conheço sempre indicam o uso do Dribbble. Pra design de interfaces, mas pra branding, pra várias outras coisas. Tudo que tiver a ver com design, ele é um bom lugar ali. Sim, pra branding é muito bom. Pra você olhar. E aí você pode buscar N coisas aqui, tá? Então, por exemplo, vou buscar sign up. Eu quero uma UI de sign up. Ele vai me mostrar vários designs de pessoas que fizeram coisas de sign up pra eu ter uma ideia aqui como que as pessoas estão fazendo. Então eu posso passar aqui, eu posso vendo padrões. A parada do Dribbble é que ele é pouco padronizado, né? Então cada coisa que você acessa ali vai ter um modelo específico. Me parece que a outra solução que ela mostrou é um pouco mais padronizada, parece ser melhor. E aí sempre tentando olhar coisas que eu possa bater o olho aqui e falar, pô, eu poderia usar isso na minha aplicação. E aí você não precisa ficar reinventando nada, né? Você simplesmente escolhe um padrão que já funciona e replica, e como eu falei, combina uma coisa com a outra, tal, e assim você cria algo completamente novo. Então o Dribbble é um site que eu uso bastante, você pode procurar o que você quiser aqui, e aí você vai ver um monte de coisas que as pessoas já fizeram, portfólio dos outros, e de repente você pode usar alguma dessas coisas na sua aplicação. Tá curtindo esse conteúdo? Vamos parar aqui rapidinho, vem cá comigo, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, a gente vai fazer react de vários outros criadores de conteúdo. Eu não vou ficar fazendo react de conteúdo raso, vou pegar conteúdo maneiro, igual da Débora, criadores de conteúdo muito bons, tanto dela quanto alguns gringos, e vou trazer aqui pra vocês nesse formato de react, tá bom? Então, se você tá curtindo já, não esquece aqui de curtir, se inscrever no canal e comentar de quem você quer ver eu fazendo react aqui também, tá bom? Um outro app que eu uso bastante pra pegar referência, que eu gosto muito, é o AIverse. O AIverse, ele lembra um pouco do Dribbble, só que ele é especificamente feito pra design de aplicações de AI. Então, aqui você consegue encontrar padrões de UX de AI, padrões de UI de AI, você é um pouco confuso, né? UI de AI, mas é isso mesmo. E você consegue ordenar de algumas maneiras. Então, por exemplo, tá? Posso pegar aqui. Eu consigo, por exemplo, ver suggested prompts, que é uma coisa de... Tipo, que todos os apps de UI usam, né? Que é você meio ter prompts meio prontos, né? Então, olha que legal, ó. Vou pegar aqui, ó. Já tenho vários prompts aqui, que é só eu clicar e ele vai colocar o prompt ali pra mim sem eu ter que escrever ele inteiro. E assim como esse, olha quantos outros padrões de prompts sugeridos que eu tenho aqui pra eu simplesmente copiar a maneira como essas outras aplicações estão fazendo. Então eu gosto muito, muito, muito do AIverse. Se você estiver construindo uma aplicação de AI e você quiser entender como outras aplicações estão pensando em UI e UX, esse aqui é um super site pra você ter aí na sua lista como um recurso. E o melhor de tudo, ele é grátis, eu não pago e eu tenho muito, muito valor, mesmo como uma usuária free. E eu tenho certeza que você vai ter também. Sempre que eu começo a desenvolver o app, uma das primeiras coisas que eu faço depois que eu planejei ele, é eu setar todas as variáveis de estilo da minha aplicação. Pra tangibilizar um pouco melhor o que é isso, eu vou mostrar pra vocês, tá? Se você usa as stacks mais modernas, se você tá usando provavelmente Tailwind no seu projeto, muito provavelmente a sua aplicação vai ter dois arquivos que vão setar as variáveis de estilo do seu projeto, que é o Global CSS, em alguns projetos ele também pode ser chamado de Index CSS, e a gente tem também o Tailwind Config. Então, esses dois arquivos, eles se complementam, e eles são responsáveis por setar as variáveis de cor, de spacing, de fonte, o que mais? Tamanho da fonte, enfim, tudo isso vai ser controlado aqui, ou pelo menos deveria, se você estiver seguindo as minhas dicas. E aí, como isso funciona, tá? Se a gente olhar aqui o Global CSS, a gente tem o root e a gente tem o dark. O root, ele se refere a todo o light mode da minha aplicação. Eu tenho light dark mode, tá? Então eu tenho variáveis de cor que se aplicam quando a gente está no light mode, e eu tenho variáveis de cor que se aplicam quando a gente está no dark mode. E vocês vão reparar também que eu tenho cores que são específicas do meu app. Pra quem já usou o app, provavelmente já... Cara, eu particularmente odeio dark mode. Eu odeio. Mas tem muita gente que gosta, né? O Matheus, nosso CTO aqui, ele gosta. Eu odeio. Mas acho que é bacana essa ideia de você ter as duas opções. Ele é meio laranjinho, meio rosinho, então a gente tem aqui as cores do app, como vocês podem ver. E aí no Dark Mode, eu tenho cores que são um pouquinho mais escuras, porque ele é Dark. Mas são basicamente faces da mesma moeda, um é pro Light e um é pro Dark, tá? Aqui eu vou setar exatamente qual que é a cor que eu quero. E aí quando eu venho pro Tailwind, vocês vão ver que eu tenho o mesmo Epic Light Orange. Ó, tá vendo? Ele está aqui no Tailwind.
Então, no Tailwind, é aí que eu tenho meu Symbol Source of Truth, onde eu controlo todas as variáveis. E quando eu for construir os meus componentes, eu vou importar essas variáveis. Então, eu vou mostrar um exemplo pra vocês, ó. Epic Light Orange, agora tem essa variável aqui também, ó, tá vendo que eu tenho aqui no Tailwind Config. Quando eu venho aqui na cor do meu botão, olha o que nós temos aqui, a mesma variável. E essa variável vem desses dois arquivos. Então, ao invés de eu ter que setar toda a cor do tal orange aqui no meu botão, eu só vou importar aquela variável, porque se um dia eu quiser trocar essa cor, eu posso trocar. E aí, automaticamente, todos os componentes que estão usando aquela cor, eles vão se atualizar, sem eu ter que fazer isso um por um. Só pra vocês terem uma ideia, o Epic, ele deve ter, tranquilamente, mais de 250 arquivos de componente. Então, você imagina eu trocando os componentes e a cor dos componentes na mão. Inviável, certo? Então, a maneira certa é você ter essas variáveis, né? E controlar as variáveis pelo Global CSS e pelo teu. É isso, né? Você padroniza, cria, de certa forma, um padrão mesmo, né? Eu me perdi a palavra aqui que a gente usa em design, tecnologia, mas você cria uma componentização, né? Você cria quase uma componentização da cor ali. Irado. E aí você vai importar essas variáveis ali no seu botão, ou no seu componente, ou o que é que seja, tá? Então, essa é a melhor maneira de você setar o estilo da sua aplicação. Como que eu faço isso, tá? Eu simplesmente falo pro meu Coding Assistant e peço pra ele acrescentar as variáveis nesses arquivos e depois eu vou importando as variáveis. Só que tem um ponto aqui que é um pouco difícil, tá? Quando você tá usando isso aqui, que é você não consegue, quando você tá aqui numa tela preta, eu não consigo ver como que isso vai ficar na tela, né? Como que isso vai se materializar na tela do usuário. Então, uma maneira muito boa de você conseguir tangibilizar o que você tá vendo aqui é você usar uma ferramenta que eu gosto muito, que se chama TwixCN. Então, aqui eu consigo setar exatamente todas as coisas que eu quero. Você vê aqui, eu vou botar um vermelhinho, aí se eu quiser eu vou botar aqui um, sei lá, um laranjinha. Vou setando aqui as cores, tá? Tem as cores, enfim, posso setar N coisas, posso setar tipografia, posso mudar. Então, aqui é legal, porque você consegue... Abriu a caixa de ferramenta, hein, Débora? Abriu mesmo, tá mostrando tudo, irado. Ver o que o seu Global e o seu Tailwind Config, o que eles estão te entregando do ponto de vista de UI mesmo, né? Você consegue ver. E aí, quando você estiver feliz com isso, você vem aqui no Code e olha o que a gente tem aqui, o Roots, que eu falei pra vocês, e o Dark, é a mesma coisa que eu mostrei pra vocês. Mas diferença que aqui você conseguiu ver o componente renderizado, e aqui você só vem aqui, dá um copy, cola ali no seu arquivo Global CSS. Então, fica a dica aí pra vocês usarem o TwixCN, pra vocês conseguirem visualizar melhor como que as variáveis de estilo da sua aplicação estão se materializando na UI, ali na frente do usuário. Um dos melhores hacks para você conseguir fazer um design muito bonito é você usar componentes prontos. Ah, mas vai ficar tudo igual. Não vai. Você pode aplicar estilo, você pode mudar uma série de coisas nesse componente pronto para deixar ele a tua cara, que é exatamente o que eu faço. Eu sempre vou misturando coisas, mudando variáveis para fazer o negócio ficar a minha cara. Se vocês entrarem no Epic ou no site da Donos, vocês vão ver que tudo que eu tô falando é verdade e que nenhum dos componentes que estão lá, eles são completamente novos. E a boa notícia é que existem vários sites onde você consegue pegar esses componentes prontos, de graça, inclusive, o que é magnífico. Então eu vou mostrar alguns sites aqui que eu uso para vocês conseguirem usar também, para vocês acelerarem um pouco aí o processo de design da aplicação de vocês, para vocês não terem que inventar roda e gastar muito tempo fazendo componente personalizado. Os 3 melhores sites que eu conheço Cara, olha que foda, mano. Ela é uma designer incrível, assim. Eu já naveguei um pouco nas aplicações dela, pela qualidade dos conteúdos dela, eu vejo isso. Tipo, parte do processo dela é utilizar boas ferramentas e buscar boas referências, sabe? Tipo, ela não inventa, assim, isso é muito foda. E aí, às vezes, o cara júnior, ele quer inventar, né? E aí ela que é Forbes Under 30, sinistra, ela tem esse processo bem fechadinho, é maduro, né? Sem contar o barzinho dela aqui, né? O bar no escritório, né, Débora? Aqui é a raiz, hein? Bar dentro do escritório. Pra você pegar componentes prontos e turbinar o design da sua aplicação são o ChatCN, o 21st Dev e o Lucid React. Eu vou mostrar um pouquinho deles aqui pra vocês entenderem por que eu gosto deles e como vocês podem usar eles aí no dia a dia de vocês. E o ChatCN, basicamente, ele é uma galeria cheia de componentes e de blocos prontos e que se você clicar aqui, ó, você consegue ver, então. Diretor, uma coisa importante, tá? A gente colocar na edição o nome dos aplicativos, que eu tô assistindo em 2x aqui, vai ficar rápido. Eu mesmo não peguei, a gente coloca aqui depois no... O que é esse acordeon? É isso aqui, ó, consigo ver lá. O diretor fica bravo se chama ele de editor. Aí, o que é esse, por exemplo, popover, tá? É isso aqui. Então, você consegue ver esses componentes, você pode ver que a interação, ela já tá pronta. E aqui você tem basicamente uma galeria com todos os componentes que o ChatCN já tem prontos. Uma outra coisa que você consegue ver aqui também são os blocos. Os blocos, o que é? Basicamente, vários componentes combinados. Então, aqui eu tenho, por exemplo, botões, gráficos, uma tabela. Então, basicamente, o bloco é uma combinação de vários componentes dentro de uma coisa só que juntos formam um bloco. Aí também tem temas, tá vendo? E ele também tem cores. Então, tudo é muito legal. E o que é mais legal? Você consegue copiar o código. Olha que legal. Você vem aqui, copia o tema. Inclusive, esse parece muito o TwixCN que eu mostrei pra vocês. Como isso aqui é útil, tá? Agora explicando um pouco mais, de uma forma mais prática pra vocês. Primeiro, você usar os nomes certos. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês de uma pegadinha aqui, ó. Commands, tá? O command, o que ele é? Basicamente, ele é um drop-down com busca. Né? Então, calendar. Basicamente isso. Inclusive, a gente usa esse componente no app. E como eu sei que ele chama command e não drop-down? Porque eu vim aqui, achei ele e eu sei que ele chama command. Então, quando eu for falar pro meu Coding Assistant adicionar um drop-down com busca, eu não vou dizer drop-down com busca. Eu vou dizer um command, porque aí ele vai importar o componente que eu quero. Entendeu? Então, a melhor maneira de você usar isso aqui é você basicamente ficar com essa galeria de componentes aberta. Toda vez que você precisa de um componente, você procura aqui o componente que você quer, encontra ele, pega o nome, e aí das duas uma. Ou você vai mandar ele instalar o drop-down menu do ChatCN, ou você vai pegar o código aqui e mandar pra ele. É basicamente isso que você tem que fazer. Acho que vai ser bem melhor copiar o código e colar lá. Acho que eu uso muito o 21st Dev. O 21st Dev é bem legal, porque ele também serve um pouco como uma galeria pra você se inspirar, tá? Eu gosto bastante disso. E ele tem vários componentes, assim. Deixa ela falar. Assim como o ChatCN, tem vários componentes do próprio ChatCN aqui, e tem vários componentes que também não são do ChatCN aqui, então você tem, às vezes, até uma gama maior de opções aqui. Sinceramente, eu acho que o ChatCN já é mais do que suficiente, mas você pode ver muitas opções aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero ver eu preciso de um componente de calendário. Aí eu vim aqui em calendário, olha quantas opções de calendário eu tenho, tá? Muitas. Eu pensei exatamente isso, assim, eu já naveguei na plataforma, eu acho que eles têm um volume muito grande de pequenas variações e eu
não sei se isso é exatamente o ponto para quem está começando a fazer seu aplicativo, a primeira versão, talvez gastar tempo aqui em micro interações do calendário, não sei, assim, talvez a galera do design fique até brava comigo, mas não sei se faz tanto sentido assim. Acho que é o que ela falou, já atende ali o mais simples, sabe? Muitas. Aí vamos supor que eu gostei, sei lá, desse aqui. E aí quando eu quiser usar esse componente, basicamente eu abro ele, e aí aqui eu tenho como instalar ele, eu preciso instalar esse componente, aí depois que eu instalar ele, eu tenho como usar ele. Eu posso copiar o prompt para usar ele, ou o código para usar ele. Os dois vai funcionar. Então, eu acho super prático, porque se você pensar no workflow, né, você tá com o seu Coding Assistant aberto aqui, com o 21st Dev aqui do lado, e aí você vai navegando os componentes, vendo o componente que te interessa, quando você achou algo que te interessa, você vai copiar o comando para instalar ele, instala ele, e aí aqui você tem, inclusive, o prompt para você usar ele. É muito bom na roda, então fica aí para vocês usarem o 21st Dev, eu acho que ele agiliza muito essa parte dos componentes, justamente para vocês conseguirem utilizar coisas que já estão prontas, ao invés de vocês terem que reinventar a roda e gastar aí um tempão fazendo componentes do zero. Então, fica a dica pra vocês, eu espero que seja útil. E por último, acho que um site bom também pra vocês pegarem componentes, especificamente componentes de ícones, é o Lucid React, né? Então o site é Lucid Dev, na verdade. E aí aqui a gente tem todos os ícones disponíveis, tá? Que são mini componentes, basicamente. E toda vez que você quiser importar algum deles, você pega o nome certinho. Então, por exemplo, aqui eu tenho um de croissant, aqui eu tenho um de copo. Mano, bizarro, né? Como que tá democrático, velho, você construir aplicação hoje em dia, bizarro. Minus, Copy Plus. Então é muito importante você ter a referência do nome, né? Porque, novamente, se você fizer referência a ao nome do ícone errado, ele não vai encontrar o ícone certo, meio óbvio, mas às vezes a gente escreve de uma forma que ele não entende. E é muito importante você usar o nome certo. Então, uma maneira boa de você usar é você desenvolver com esse site aberto, buscar os ícones que você quer, e quando você encontrar o ícone, você pega o nome certinho e fala, olha, importa o ícone Closed Caption, por exemplo. E aí ele vai importar o ícone certo, e aí você usa a partir dali. E a última coisa que os apps mais icônicos e mais irresistíveis têm em comum são elementos de marca que são muito característicos deles, né? Então, eu mostrei pra vocês no início do vídeo o próprio Claude, né? Então, se a gente olhar aqui, é bem icônico mesmo, de fato, com essa fonte que é serifada, com esse elementinho aqui da marca deles, que é esse asterisco, com esse tom meio laranjinha, muito característico deles. Eu vou mostrar, sou um pouco suspeito, mas assim, se a gente olhar o site da Donos, ele é bem icônico também, então ele é todo com essa pixel art. Então, se a gente for pras outras páginas, você vai ver que é sempre essa identidade, é muito assim, característico nosso. Tem uma coisa que a gente sempre coloca, que é esse selinho, né? Então, ele tem, tipo, basicamente todas as páginas, e são coisas que são bem características da Donos. Eu acho que isso dá um toque muito refinado na sua aplicação e faz ela parecer algo que realmente foi muito pensado, algo muito sofisticado, algo verdadeiramente. Porra, isso é muito foda, mano. Tô com vontade de até desmarcar o resto das calls do dia que reconstruir o site da Smart Site, sério mesmo. Depois de ver, assim, nossa, tá muito genérico. Comparado a isso que ela tá trazendo, sabe? Irresistível. E, colocando mais um exemplo aqui também, o app, né, então a gente usa sempre o fantasminha. Se a gente for no app, por exemplo, a gente pode ver toda a conversa que a gente tem ali, tem sempre o fantasminha conversando com você. Então, são coisas sutis, mas são coisas que quando você vai somando esses detalhinhos, isso vai dando a impressão de que o seu app, né, aquela aplicação que você fez. Cara, perfeito, mano. Essa dinâmica, por exemplo, do fantasminha dela, isso... Tipo, são pequenas características, mas que dão muita personalidade, assim. É algo que é sofisticado e algo que você colocou energia ali pra deixar aquela coisa muito bonita e tudo mais. Bom, pessoal, então esse foi o fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o seu like aqui embaixo pra eu saber que você gostou. E, por favor, se inscreve no meu canal, assim você fica sabendo dos meus próximos vídeos. Eu tô lançando um toda quinta-feira, então sempre que sair você vai ficar sabendo, tá bom? Foi isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Beijo. Mano, muito massa, muito irado o conteúdo da Débora. Eu acho que ela é tão boa, assim, que ela parte do pressuposto que certas coisas são óbvias, assim, sabe? A gente ia fazer o react de um artigo dela no Substack, e eu até falei com o diretor que a gente tava olhando junto e falou, cara, acho que esse artigo é fundo de funil demais, assim, ele é muito específico para quem já tem uma aplicação de IA, já tá rodando e precisa de uma otimização da matemática de tokens e tal, então ela tem um conteúdo extremamente profundo, assim, eu acho que algumas coisas, assim, ficam até difíceis de absorver para quem tá começando, mas você conseguir abstrair, pegar as dicas, as ferramentas que ela deu, as dicas macro, assim, acho que sem dúvida dá para ter algumas aplicações assim bem mais, uma característica bem mais irada, assim. E eu achei que ela fosse falar nesse vídeo, mas o post que ela fez no LinkedIn, ela fala um pouco sobre isso, que é, cara, por que as aplicações se parecem tanto, né? Porque elas são baseadas em um mesmo pacote de UI. Então, em geral, as aplicações do Lovable, se você não personalizar, igual ela te mostrou aqui, o código, os componentes, as cores, em geral, eles vão sempre seguir a mesma linha. Então, irado, mas muito bom as dicas da Débora. Olha, se você gostou desse conteúdo aqui, certamente você vai curtir esse conteúdo que vai aparecer aqui em cima agora. Ele é o playbook definitivo, o guia definitivo para fundadores de startups de IA, foi construído pelo fundador da Lovable, do Supabase, do Stripe, vários outros. Ele traz ali 5 fases, passo a passo, o que você tem que fazer para ter um negócio multimilionário já em 2026, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima.